Acredito sinceramente no poder do agora, mas a grande questão é como? Como estar mais consciente? Como trazer a mente de volta ao momento presente? Pelo que vejo, a atenção plena não vem fornecendo respostas fáceis e práticas a essas perguntas. Por mais que todo mundo goste de falar sobre mindfulness, você ficaria surpreso com quão poucas pessoas conseguem perseverar na prática até chegar a estágios mais avançados de meditação. Já ouvi mais histórias do que você poderia imaginar sobre tentativas frustradas. No fim das contas, não são realmente tentativas fracassadas. Todo esforço faz alguma diferença, mas a prática não tem o efeito desejado, porque a maioria das pessoas perde a paciência e desiste. O que mais ouço é: eu quero aprender a ser mais calmo e presente, mas a atenção plena não funciona para mim. A maioria das pessoas desiste quando seus pensamentos se recusam a se acalmar, enquanto outras ficam tão intimidadas que nem sequer tentam. Mesmo praticantes experientes me dizem que ainda lutam para manter o foco na respiração por mais de 1 minuto. Outros dizem que sentar e estar presente aos próprios pensamentos de alguma forma os deixa mais estressados ainda, ansiosos e agitados. Todo o burburinho em torno da atenção plena promete tantas coisas: saúde radiante, paz interior, sucesso nos negócios e nos relacionamentos. Mas a realidade é que a maioria das pessoas não consegue ficar quieta e focar a atenção na respiração por mais de 30 segundos. E, portanto, poucas conseguem alcançar esses benefícios milagrosos. Pouco antes de escrever este livro, eu estava dando uma palestra numa empresa que investiu pesadamente em levar a prática da atenção plena para seus funcionários. Durante a palestra, fiz um pequeno exercício com o grupo, durante o qual pedi que conscientemente se lembrassem, sem julgamento, de uma situação estressante com a qual estivessem lidando em casa ou no trabalho. Depois de alguns minutos, simplesmente recordando e estando presente com a situação estressante, perguntei como estavam se sentindo. A resposta foi o que você espera: aumento dos batimentos cardíacos, pensamentos acelerados, emoções negativas, temperatura corporal elevada, uma sensação de angústia e um falatório interior frenético. Então, pedi que passassem alguns minutos apenas sentados, se concentrando na própria respiração e no que estavam sentindo. Depois de 10 minutos, me virei e perguntei: como vocês se sentem agora? Todos vocês estão presentes e ouvindo? Vocês se sentem menos estressados? Estão mais no momento presente? Onde está a atenção de vocês? De um lado ao outro da sala, quase todas as 200 pessoas levantaram as mãos para indicar que ainda se sentiam estressadas. O resíduo do estresse que havia sido trazido à mente delas permanecia ali. Elas estavam menos presentes e menos atentas à sessão. Ainda continuavam presas na reação da adrenalina no corpo. Então fiz as perguntas óbvias. A lembrança do acontecimento estressante é um arquivo aberto no fundo da sua mente. O que você vai fazer para resolver isso? Como vai fechar o arquivo? Ele está sugando toda a sua energia. Como você lida com ele? Ninguém tinha uma resposta, nem mesmo o principal instrutor de atenção plena. Sentar ali, observando a respiração por mais 20 minutos, não era uma opção no meio do dia de trabalho. Eu estava sentada em uma sala lotada com mais de 200 ávidos praticantes de atenção plena.
A maioria dessas pessoas tinha uma prática diária de pelo menos 30 minutos. Estavam conscientes do que estava causando estresse na vida delas, mas não sabiam o que fazer em relação a isso. Estar atento não aliviou o estresse nem as tornou mais presentes. Tampouco foram capazes de experimentar os acontecimentos estressantes livres de seus julgamentos negativos. Quando eu digo que a meditação da atenção plena, como a conhecemos, é um processo incompleto, é isto que quero dizer. Ela pode nos tornar mais conscientes de onde a mente está presa, mas não necessariamente ajuda a nos libertar. Por que isso acontece? A verdade é que o Mindfulness, como um conjunto específico de técnicas para aumentar a atenção, é difícil. Muito difícil. Ele tem um valor incrível, mas exige tempo, esforço, disciplina e trabalho. Trabalho interior, que a maioria de nós não tem tempo, nem sente que consegue fazer. É uma abordagem que funciona perfeitamente no ambiente para o qual foi projetado, sentando-se num mosteiro, sem pressões e demandas mundanas, para alcançar altos níveis de desempenho. Mas na vida moderna, as coisas são um pouco mais complicadas. Até mesmo mestres da atenção plena e ávidos praticantes descrevem essa prática como algo difícil. No tom mais delicado, você ouvirá Jon Kabat-Zinn, fundador da terapia da redução do estresse baseada em atenção plena, que é frequentemente creditado por haver trazido a prática para o Ocidente, descrever o processo como uma subida íngreme. A atenção plena exige esforço e disciplina, porque as forças que atuam na direção contrária à nossa atenção deliberada, ou seja, a desatenção e o automatismo, são extremamente obstinadas, descreve ele em seu livro Aonde Quer Que Você Vá, é você que está lá. Ele acrescenta: esse processo não acontece sozinho, num passe de mágica, ele exige energia. Observe que ele está dizendo que a prática exige energia de saída. Infelizmente, são a falta de energia e uma mente cansada que nos fazem querer meditar para começo de conversa. Para nossa sorte, existem ferramentas mágicas disponíveis no Vedanta. Os especialistas em atenção plena admitem que pode levar anos de trabalho duro para se chegar a algum lugar, mas quem tem tanto tempo assim? Quem pode dedicar tanto esforço e energia? Eu me deparei com o relato de uma instrutora de atenção plena que disse que, após mais de 10 anos de prática, ela ainda fracassa 90% do tempo. Novamente, pare e observe o vocabulário: esforço, fracasso. Eu fico exausta só de pensar. Você já sabe, a partir do que discutimos até agora, que a mente alcança seu estado de funcionamento ideal pelo princípio da ausência de esforço. Trata-se de menos trabalho e atividade mental para que possamos experimentar o momento presente mais diretamente, permitindo que a intuição e a percepção venham à tona. Esse é o benefício, mas com mindfulness, até que esteja muito avançado, você não alcança esse objetivo. Você fica nesse lugar de mais trabalho mental. Como podemos entender tudo ao contrário? A razão pela qual a atenção plena cria mais esforço mental e menos tranquilidade é simples. É que essa técnica nos mantém no nível superficial da mente, onde todo pensamento acontece. Essas abordagens de atenção focada e monitoração mental são funções mentais controladas que ocorrem na ponta do iceberg, a minúscula fatia da consciência que conhecemos e sobre a qual temos algum domínio. Com o pensamento racional e estratégico, elas ativam o córtex frontal do cérebro.
Os cientistas que estudam a atenção plena descobriram que a prática, na verdade, aumenta o volume e a densidade do córtex frontal. Isso traz o benefício de melhorar funções como atenção e regulação de emoções, tomada de decisões, aprendizado, memória de nível superficial e controle cognitivo. Mas a desvantagem dessas práticas mais restritas é que elas limitam nossa consciência à superfície do oceano. Elas nos isolam da base mais poderosa do iceberg e nos separam do próprio oceano. Práticas de atenção plena restringem a capacidade de alcançar os estados mais profundos da consciência, inclusive o estado de fluxo, que exige a redução da atividade do córtex frontal. Quando pratica o monitoramento mental, você só está monitorando o que pode controlar, que é a camada mais superficial de pensamento. Apenas o córtex frontal está envolvido, não o cérebro inteiro. É como nadar na superfície da água, olhar para as ondas que se aproximam e gritar para si mesmo: onda de 1 metro, onda de 1,5 metro, distância de 1 metro entre as ondas. Claro que você fica mais consciente das ondas na superfície, mas não percebe a profundidade, a envergadura e o poder do oceano abaixo de si. Você pode aprender a surfar melhor nas ondas, mas abaixo da superfície, no banco de memória, nos níveis mais profundos de intelecto, a percepção e no subconsciente, os pensamentos e sentimentos que criam essas ondas não são afetados. A atividade sob a superfície é o que exaure a mente e faz com que a sua consciência se contraia com mais medo, agitação e reatividade. Basicamente, essas técnicas tentam resolver os problemas da mente no nível da mente. Ficamos tentando consertar a falha usando o próprio computador bugado em vez de chamar um técnico. Embora seja possível fazer isso, é mais difícil do que precisa ser. Concentrar a atenção nas perturbações no nível superficial da mente também pode ter o efeito colateral indesejado de amplificá-las. Você já percebeu isso? Quando novos praticantes vão a um retiro de atenção plena, pela primeira vez, eles ficam surpresos ao descobrir que, em vez de sentirem uma sensação de paz e tranquilidade, terminam tomados por emoções muito intensas. Não é que essas emoções não existissem antes, mas você fica extremamente consciente delas, muitas vezes junto de sentimentos de julgamento. Por exemplo, você pode estar praticando mindfulness e tomar consciência do fato de que sente muita ansiedade quando está sozinho. Então, você observa e repete para si mesmo: ansioso, ansioso, ansioso. Num nível sutil, isso alimenta sua ansiedade. Os pensamentos não se dispersam, ao invés disso, você se agarra a eles mais ainda. Em vez de se permitir experimentar completamente o sentimento de ansiedade e depois deixá-lo ir, você se fixa nele. Apenas perceber o pensamento e dizer a si mesmo não é o suficiente para mudá-lo ou dispersá-lo. Lembre-se do que aconteceu com aquele grupo corporativo de praticantes de atenção plena. Eles tomaram consciência do estresse e da ansiedade que estavam sentindo, mas não conseguiram fazer nada a respeito disso e apenas entraram na próxima reunião com os arquivos antigos abertos e o estresse a pleno vapor. A longo prazo, monitoramento e regulação da atenção em excesso podem, na verdade, diminuir nosso brilho e nossa vitalidade. Se estamos criando disciplina interior em vez de pura consciência, isso pode entorpecer nossas emoções e desativar nossos níveis mais profundos de intuição e força criativa, levando a uma desconexão
e a certo embotamento ao longo do tempo. Nós estamos destinados a viver, experimentar e expressar nossa vida interior, não apenas a observá-la ou controlá-la. Você já notou que alguns praticantes experientes de mindfulness não parecem tão vivazes e ativos? Talvez eles estejam monitorando e rotulando a vida em vez de vivê-la. É como a diferença entre ler uma receita de bolo delicioso e realmente comê-lo. Pode haver certa placidez e sedação na expressão de vida e na paixão dos praticantes de atenção plena a longo prazo. Eu vi muitos deles sentados falando sobre prosperidade, mas eles não exalam prosperidade. Não há paixão em sua voz. Muitas pessoas percebem isso e, quando chegam a mim, demonstram temer que a atenção plena vá tirar sua sagacidade, abafar sua paixão e sua criatividade. O que posso dizer? Um efeito entorpecedor pode acontecer e acontece quando você vive monitorando em vez de viver. Acredito que não devemos monitorar tudo na vida, devemos apenas viver. Um monitoramento muito ativo é o que nos entorpece e nos deixa meio bobos. Isso transforma o fluxo criativo, que antes era um rio caudaloso, num pequeno riacho. Basta olhar para alguém como o Dalai Lama. Ele não é hiperfocado, nem parece tentar monitorar nada. Ele é o ser humano mais natural e livre que você pode imaginar. O Dalai Lama simplesmente existe como ele mesmo. Ele exala essa abundância de felicidade, paz e confiança sem sequer tentar. Sua risada é suficiente para fazer até a mais cínica das pessoas sorrir. Percebo essas mesmas qualidades em Siri Siri. Ele tem muita energia e vigor. Viaja pelo mundo todo, encontrando centenas de milhares de pessoas, cumprimentando a todos com alegria e conexão tão profundas que é absolutamente eletrizante. Isso é o que realmente estamos procurando em nossa prática. Não andar como zumbis, mas sermos seres humanos naturais, animados e vibrantes. Se você é um praticante espiritual, mesmo que seja de atenção plena, a grande pergunta a ser feita é: você se sente mais animado, cheio de energia, inspirado e livre? Ou sente-se mais moderado, contido e aparentemente no controle? Se sua vida e sua energia estão se tornando maiores e mais exuberantes, então continue o que estiver fazendo. Siga em frente. Mas, se essa vivacidade não está aparecendo em sua vida, então acho que você deveria pensar em procurar algo diferente. Se não está se sentindo mais dinâmico e vibrante, então há algo errado no que quer que você esteja fazendo. Seja atenção plena, yoga, meditação transcendental ou qualquer outra coisa. A alegria natural do Dalai Lama nos lembra que o budismo, em sua plena expressão, não ensina a atenção plena de maneira tão fragmentada e isolada. Concentrar a atenção na respiração, rotular e monitorar pensamentos e emoções são apenas alguns dos aspectos da tradição que o Ocidente pegou e reembalou. Eu não acho que o próprio Buda vivia sentado apenas focando a respiração, monitorando e rotulando a própria atividade mental, andando como um zumbi. O budismo tem suas raízes na tradição védica e o Buda praticou todas as coisas que vinham do Vedanta, os preceitos éticos, os princípios de mentalidade, as técnicas de respiração e as práticas energizantes. Tudo o que você aprenderá ao longo deste livro. Nas tradições espirituais orientais, a prática da atenção plena em geral era o resultado natural, o ponto final de algo que incluía muitas outras práticas e técnicas.
não apenas para trazer paz e tranquilidade, mas também brilho e poder.